Convidá-los a fazermos uma leitura na Palavra de Deus, no livro do Êxodo, capítulo de número 33, 32. Versículo 30, Êxodo 32, versículo 30 adiante, depois o capítulo 33, versículo de número 5. Êxodo 32, 30 diz assim: E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: Vós pecaste grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação por vosso pecado. E assim tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si Deus de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora e conduz este povo para onde eu tenho dito, e eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação visitarei neles o seu pecado, e assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram bezerro de que Arão tinha feito. Capítulo 33, versículo 5. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Diz aos filhos de Israel: Povo obstinado és, se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Amém. Pode tomar assento, meus irmãos. Isso aqui é para mim? Obrigado. Meus irmãos, eu quero nesta noite louvar a Deus pelo privilégio de estar aqui nesta congregação. Eu estava falando aqui com Rafael, eu acho que a última vez que eu estive aqui já deve ter mais de uns 8 anos. Eu lembro que eu estava até escalado nesta ocasião na congregação em Rosa Machado, lá em Piraí. Eu acho que eu já tenho mais de 9 anos que eu saí, e Deus hoje me dá a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Louvo a Deus pela vida do presbítero Rafael, que me fez o convite. Para os que não me conhecem, meu nome é Rômulo. Por misericórdia de Deus, nós servimos a Deus ali na igreja em Piraí. Eu estive alguns anos escalado em algumas congregações. A última que eu estive escalado agora foi na cidade de Mendes. Eu estive ali num período de 4 anos e 5 meses, em um grande desafio que foi colocado nas minhas mãos, de iniciar uma congregação do zero. Eu cheguei na congregação, só tinha a cadeira, o som e o púlpito para mim, e mais ninguém. A igreja, o templo, parecia um lugar assombrado para mim aquele dia, porque não tinha ninguém, e eu pregava para minha esposa na porta da igreja. Eu já ia para o culto sabendo tudo que ia acontecer. Eu ia cantar, ia fazer a leitura, ia orar, se estivesse algum demônio lá, eu ia expulsar, porque só tinha eu e minha esposa, mais ninguém. E foram 4 anos e 5 meses, agora eu saí, e deixamos uma congregação para a glória de Deus, com mais de 39 pessoas em comunhão, e novos convertidos. E desta congregação nós abrimos mais 2 subcongregações, e agora, depois de 4 anos e 5 meses, nós fomos designados a voltar para a sede em Piraí. Mas o Maurício está aqui, sabe disso, quando fez a troca, eu fiquei sem escala. Eu fiquei assim, variando, sem saber para onde eu ia.
Só que Deus, ele sempre fala com a gente, né? Quantos já ouviram voz de Deus aí, Nato? Eu ouvi Deus falando comigo 4 vezes, irmãos, consecutivo. 4 vezes. E uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, eu vi uma escada grande na frente do senhor. Eu falei assim: deve ser do templo novo, que está cheio de escada agora, né? Ela falou assim: não, pastor, eu vi uma escada grande na frente do senhor. Fiquei quieto. Outra irmã falou assim: pastor, eu tive um sonho. Eu falei: essas irmãs estão dormindo demais. Ela falou: pastor, eu tive um sonho com o senhor. Eu falei para ela: conta o sonho. Ela falou assim: eu vi um ônibus grande, muita gente dentro do ônibus, e eu vi os irmãos das congregações todinha dentro desse ônibus. Quando ela falou no ônibus, eu já tinha lembrado de um outro sonho que eu tinha tido, e eu fui perguntar o que era sonhar com um ônibus para um irmão. O irmão falou assim: quando sonhar com ônibus, igreja. E a irmã falou assim: eu vi um ônibus, muita gente, e o senhor estava dentro do ônibus dirigindo. Eu falei assim: é problema, só pode. Passou outro dia depois, a irmã falou assim: pastor, sonhei com o senhor. Eu falei: pode falar. Falou assim: ó, o senhor vai sair de Mendes. Deus me mostrou, aquela cadeira que o senhor está sentado, não era o senhor mais que estava lá. Eu falei: então tá bom, então quer dizer que eu vou sair? Ele falou: vai. Depois a outra falou assim: o irmão chegou assim: pastor Romulo, minha esposa sonhou com o irmão, ela está sem graça de falar. Eu falei: pode falar. Ela falou assim: Deus mostrou para ela num sonho, o senhor subindo na escadaria da sede aqui, do Templo Novo. E o senhor subia não mais como um dirigente de congregação. Aí eu fiquei assim: meu Deus, o que é isso? Quando fez a escala, irmãos, e eu não estava na escala, meu nome não estava, eu falei: Jesus, o que eu fiz? Eu pequei, meu Deus. Quando passou uma semana, quase 2, eu estava no dia da eleição, e eu, tranquilo, porque eu sempre fiz, eu tenho 9 anos que eu fazia parte da diretoria da igreja, como tesoureiro, e tesoureiro do Campo Piraí, quando, de repente, na leitura da escala, meu nome não estava como tesoureiro. Eu falei assim: gente, eu devo ter cometido um pecado terrível, né? Mas aconteceu quando foi falando, né? Pastor presidente, vice-presidente. Quando foi falando vice-presidente, pastor Rômulo Fidelis, irmãos, mas que vontade de me esconder, de me isolar, de fugir da igreja. Mas eu falei assim: o sangue de Jesus tem poder, mas eu fui clamando tudo que tinha direito, irmãos. Aí eu fiquei assim olhando, eu falei assim: eu? Aí o pastor falou assim: tem outro Rômulo aqui na igreja, meu filho? Eu falei: não tem não. Eu falei: então é tu mesmo. Aí que eu fui me lembrar, irmãos, do que Deus tinha falado com a irmã, com os irmãos. Eu falei assim: rapaz. Então, é tudo misericórdia e bondade de Deus, né? Então, às vezes eu estou na igreja, os irmãos falam assim: queremos devolver a direção para o nosso pastor vice-presidente. Eu fico esperando o vice-presidente levantar, porque eu esqueço que sou eu lá agora, né? Então, é misericórdia de Deus. E eu estou dizendo isso aos irmãos, para os irmãos terem noção de que verdadeiramente o nosso Deus, Ele faz, Ele cumpre a sua palavra na nossa vida. Então, os irmãos tenham só um pouquinho de paciência, porque depois que a gente deixa de ser pregador, estava falando até com o Rafael aqui, você passa a ser pastor, né, dirigente de congregação, a sua mensagem é mais devagar. É igual carro a álcool, aqueles carro a álcool velho, que não é flex. Já viu o carro a álcool como é que é? Você bate a chave e fica assim, demora a pegar, mas depois que pega, vai embora, né? Então é desse jeito. Irmãos, nós lemos um texto com a igreja e eu quero compartilhar aqui é algo que Deus tem colocado no nosso coração. Escute bem o que eu vou lhes dizer. Se tinha um povo na Bíblia que não tinha que questionar Deus de nada, era Israel. O povo de Israel não tinha que questionar Deus em nada. Por quê, pastor? Porque Deus sempre foi provedor, não simplesmente, irmãos, de coisas que pudesse satisfazer o corpo físico de Israel, mas Deus sempre foi o provedor até em questões espirituais para Israel. Então Israel não tinha o direito de questionar Deus de nada. Mas não foi bem assim. Israel foi um povo que por muitas vezes virou as costas para Deus, não acatou a voz de Deus,
se faziam de cegos em muitos momentos e surdos em muitos momentos. E foi um povo também que por muitas vezes questionou, colocando no sentido nosso, né, Deus entre a parede, como se Deus fosse obrigado a fazer o que eles bem entendiam. Israel, então, era um povo que não tinha que questionar Deus de nada. Nada. E o texto que nós lemos aqui mostra isto. Observe uma coisa: Israel estava num período de escravidão, sofrendo na escravidão. Deus escolheu um homem para libertar esse povo da escravidão, que os irmãos sabem que era Moisés. Há uma expressão na Bíblia, e todas as vezes que eu posso comentar ela, eu comento, porque essa é uma realidade. Deus, quando chamou Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro. Quando ele avistou, de longe ele viu uma sarça pegando fogo e não se consumia. O que levou Moisés à sarça foi a curiosidade. Por que a curiosidade, pastor? Porque a Bíblia diz, irmãos, que Moisés, ele foi instruído, foi induzido em Moisés toda a sabedoria, cultura. Porque Moisés não era, na nossa linguagem, Moisés não era burro. Moisés, ele era entendido. Quando Moisés viu de longe a sarça pegando fogo e não se consumia, ele ficou tão interessado em saber o que estava acontecendo, que ele correu para ver aquilo que estava acontecendo. Quando ele chega diante da sarça, a voz de Deus bradou da sarça, dizendo: Moisés, Moisés, não chegues para cá, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Tira a sandália dos teus pés. Você observa uma coisa: a Bíblia diz que Moisés, ele era um homem entendido. Quando Moisés chegou diante de Deus, quando Deus começou a falar com ele, Moisés falou assim: Senhor, eu não sei nem falar. Ou seja, o que ele era, a sabedoria que tinha, o conhecimento que tinha, caiu-se por terra diante de Deus. Ou seja, Moisés ali já não era mais ninguém. Não era mais ninguém. Quando ele chegou, Deus começou a falar com ele. Aí Moisés, no diálogo, Deus começa a apresentar a missão de Deus para ele. Moisés falou assim: para mim não dá. Dá não. Para mim não dá. Não sei falar. Deus falando: mas não é você que vai falar, quem vai falar sou eu. Mas para mim não dá. Deus falou: você vai chegar diante de Faraó e você vai pedir a ele para libertar. Mas era a propósito de Deus, porque a Bíblia falou que assim, eu endurecerei o coração de Faraó. Eu vou fazer. Eu vou endurecer o coração dele para ele não deixar. Loucura, né? Deus querendo libertar um povo e Deus falando que antes que vai endurecer para ele não libertar. Vou endurecer o coração dele. Moisés falou: Senhor, para mim não dá, porque eu vou chegar lá e não vai deixar. Aí Deus falou com ele: Moisés, você vai chegar para ele e vai dizer assim: o eu sou me enviou a voz. Aleluia. Mas se ele insistir, você vai dizer assim: o eu sou o que sou me enviou a voz. É essa expressão que eu quero falar com os irmãos. No original, essa expressão eu sou o que sou, sabe o que era Deus falando para Moisés? Moisés, ele não vai querer deixar, mas eu sou o que fui e sempre serei. Os irmãos entenderam? Deus falando com Moisés: Moisés, ele não quer, mas eu sou o que fui e sempre serei. Ah, mas ele não vai deixar. Deus falou assim: Moisés, no original a expressão diz assim: eu sou o que você precisar que eu seja. Dá para os irmãos receber esta palavra em nome de Jesus essa noite? Deus falando para Moisés: Moisés, eu sou o que você precisar. O que era Deus falando isso para Moisés? Você vai ver que por isso que eu digo que Israel não tinha o que questionar Deus, porque você vai ver que na jornada, na peregrinação de Israel no deserto, a Bíblia mostra Deus se materializando na medida que o povo precisava. Como assim, pastor? Existe a teologia que apresenta para nós a teofania. O que é teofania? Teo é Deus, fania, aparições. Deus aparecia conforme o povo precisava. Quando o povo tinha fome, Deus era pão.
Quando o povo tinha fome, Deus era maná. Quando o povo tinha sede, Deus era água. Quando o povo estava no frio, Deus era fogo. Quando o povo estava no sol, Deus era sombra. Quando o povo conforme o povo crescia, Deus era roupa, Deus era calçado. Nunca que você vai encontrar na Bíblia, a Bíblia dizendo assim: o povo necessitou de roupa. Por quê que você não vai encontrar? Porque até a roupa do povo Deus era. Então, se Deus é tudo isso para nós, irmão, se Deus era tudo isso para Israel, o que Israel tinha de reclamar? Nada. Deus era proteção para Israel. Deus era luz. Quando o povo estava na escuridão, Deus era luz. Quando o povo estava no sol, Deus era sombra. Ou seja, na medida que o povo precisava, Deus era. Isso é uma realidade até para os nossos dias. O que você precisar, Deus é para você. Então nessa noite, para você glorificar Deus, se você estiver doente, Deus é médico. Se você tiver causa, Deus é juiz. Se você estiver com sede, Deus é água. Se você estiver com fome, Deus é pão, Deus é maná, Deus ele é carne, Deus ele é fogo, Deus ele é sombra, Deus é advogado, Deus é juiz, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rosa de Sarão, Sol da justiça, Lírio dos vales, Príncipe da paz, aquele que pode, que faz, que vive, que reina, que mora, transforma da vida, da graça e poder. É o Deus que nós servimos. Ele é aquilo que você precisar que Ele seja. Então você pode glorificar a Deus, porque esse é o Deus que você serve. Quando você lê o Salmo 23, que é o salmo conhecido, o salmista está dizendo assim: o Senhor é meu pastor. Ele não dá condições. Você não vê o artigo e nada. Você não vê o e dando condições que te pode faltar. Ele só dá essa certeza: nada me faltará. Por que nada me faltará? Porque na medida que eu preciso, Deus é para mim. Glória a Deus. Você pode levantar suas mãos e glorificar a Deus? O que você precisar, Deus é. Você vai ver que na Bíblia mesmo, a Bíblia no Novo Testamento, você vai ver que no Novo Testamento Jesus ele se apresenta na medida que o povo precisava. Jesus disse assim para Marta, quando Jesus chegou em Betânia, Marta apavorada: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Jesus já apresentou para ela como aquilo que ela precisava. Jesus olhou para ela e falou assim: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, Marta, ainda que esteja morto, viverá. Jesus chegou um dia, olhou para um lado, olhou para o outro. Então todo mundo sem caminho. Jesus falou assim: eu sou o caminho. Para quem está na mentira, eu sou a verdade. E para quem está morto, eu sou a vida. Jesus um dia olhou para eles e disse assim para os discípulos: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Então, irmão, na medida que você precisa, Deus é. Para Israel ele era assim. Mas Israel, sabe o que fez? Virou as costas para Deus. E o texto que eu li aqui, que é o que eu quero deixar aqui para os irmãos esta noite, diz a Bíblia que olha a representação de um líder no meio do povo de Israel. Deus constituía profetas, Deus constituiu Moisés, aqui nesse caso, para ser para o povo de Israel uma ponte dele. Era uma ponte de um contato de Deus para Israel. Aí a Bíblia mostra que o povo, Deus falava com Moisés, conversava com Moisés, dialogava com Moisés, porque o grau de intimidade de Deus com Moisés era muito grande, a ponto de um dia, o dia que Arão e Miriam começou lá entre os dois, naquela cuxita, porque Moisés havia casado com aquela mulher cuxita, e eles começaram. E que Moisés está errado? Quem Moisés está pensando que é? Deus só fala com Moisés está achando o quê? Aí Deus no céu está ouvindo que eles estavam falando de Moisés. Deus ouviu do céu e falou assim: Arão, Moisés, faz o seguinte, manda Arão e Miriam se apresentar na porta da tenda, que eu vou ter uma conversa com vocês três agora.
Aí Moisés foi lá, chamou Arão. O que Arão era? Sacerdote. Miriam era profetisa. Quando Deus chegou lá, está Arão e Moisés conversando. Arão, Moisés e Miriam na porta. Aí a voz de Deus bradou no céu, Deus desceu. Aí Deus falou assim: Arão, Miriam, o dia que eu achar em Israel um profeta, ou seja, Arão que era sacerdote e a Miriam que era profetisa, Deus já passou o cerol nos dois lá. Meu Deus. O dia que eu achar em Israel um profeta, eu vou falar com ele em visão ou em sonho, mas com o meu servo Moisés, Arão e Miriam, eu falo com ele assim, ó, cara a cara, tete a tete. Ele era, esses dias eu li uma coisa, é engraçado, eu achei interessante, o comentarista dizendo que Moisés e Deus, um sentia o hálito do outro. Fala cara a cara, Rafael. O grau de intimidade de Moisés com Deus era grande. Aí a Bíblia diz que, agora nesse texto aqui, Moisés, num dos seus momentos de particularidade com Deus, ele subiu ao monte para orar. Quando Moisés subiu, as horas estão passando, Moisés está demorando. Quando Moisés estava demorando, o povo estava no pé do monte. Eles viram que Moisés estava demorando, eles logo pensaram: Arão, Moisés subiu, morreu lá em cima. Subiu, Moisés foi lá para o monte, não desceu mais, morreu. Vamos fazer o seguinte, Arão, você agora é o nosso líder aqui. Arão, você agora é o nosso chefe. Você agora é o nosso pastor. Vamos falar aqui. Você está consagrado, nosso líder. Então sabe o que nós vamos fazer, Moisés? Arão, nós vamos agora consagrar um outro Deus para nós adorarmos. Você é o nosso líder, nós vamos agora pegar um outro Deus. A Bíblia diz que eles juntaram os seus utensílios, jogaram no fogo e construíram um bezerro de ouro para eles adorar. E começaram a adorar outro Deus. Quando eles estão lá embaixo, adorando a outros deuses, Deus falou com Moisés: Moisés, desce! Porque aquele povo agora rebelde, povo ruim, virou as costas para mim já. Desce, Moisés, porque esse povo virou as costas. Quando Moisés chegou lá, estava o povo prestando adoração a outros deuses. A Bíblia mostra que a ira de Deus se acendeu contra Israel. A ira de Deus se acendeu contra Israel. Deus falou assim: esse povo aí, Moisés, pecou pecado grande, esse povo agora merece ser castigado. Merece ser castigado. Esse povo aí, Moisés, merece pagar, porque eles fizeram o que eles cometeram, merece ser castigado, merece ser punido. Qual foi o papel de Moisés ali agora? Moisés colocou, ele se colocou entre Deus e o povo. Você já imaginou isso? Deus falando assim, ó, Moisés merece, esse povo rebelde merece morrer. Deus falou assim, Moisés falou assim: Senhor, esse povo aí, Deus falava assim com Moisés, o teu povo. Moisés falou: meu povo não, é povo do Senhor. Não é meu não, esse povo é do Senhor, tá? Ai Deus, ó, ai Moisés, teu povo. Moisés falou: não é meu povo não, Deus, esse povo é do Senhor, não é meu não. Aí Deus falou assim: Moisés, sai da frente que eu vou passar por cima deles tudo, vou destruir eles todinho. Moisés falou assim: Senhor, o povo é teu, pecou, porque Moisés sabia que o povo merecia ser castigado. Moisés sabia. Aí Deus, ó, teu povo pecou, mas vou falar um negócio para o senhor vai matar eles? Sai da frente, Moisés, que eu vou matar isso. O senhor vai matar? Sai da frente que eu vou matar. Moisés falou assim: se o senhor, já que é para o senhor fazer isso, o senhor faz o seguinte: risca o nome do livro da vida aí. O que o coitado de Moisés tinha a ver com isso, irmão? Ele falou assim: Senhor, se é para o senhor matar, risca o meu nome do livro da vida. Não, a gente nunca vai conseguir fazer isso, mas era aquele sentido, Rafael, de pegar Deus e colocar Deus na parede. Olha o papel do líder nessa história aqui. Era Deus falando assim: aí Moisés, você está pegando pesado. Sou teu amigo, nós somos amigos, eu converso com você, você conversa comigo. Você eu não posso matar não. Você eu não posso, do livro da vida eu não tiro. Você não pecou,
Mas Moisés falou assim: se for para o Senhor matar eles, o Senhor tira o meu nome do livro da vida. Risca, pode riscar. Pode riscar. Já que a pessoa fazer isso, só risca. Aqui nesse texto, no capítulo 32, do versículo 30, irmão, se não me perdoa porque eu estou sem óculos hoje, do 30 ao 35, você vai ver que por causa de Moisés, o povo não morreu. Eles não morreram, não é porque eles eram bonitinhos e bonzinhos, não. Eles não morreram por causa da liderança de Moisés. Por causa da liderança de Moisés. Escute bem isso aqui que eu vou te falar, irmãos. Por isso que eu disse que eu sou mais... não sou um pregador mais eloquente, né? Agora eu estou me policiando demais. Mas o que eu vou falar uma coisa aqui para os irmãos. Tem horas que tem coisa que chega na nossa vida. Não é porque a gente é bom, não. Não, senhor. Pastor, tenha misericórdia de Deus, tem bondade de Deus. Verdade. Mas tem coisa que chega para nós, tem bênção que chega para nós, é porque não veio, porque é para nós, porque nós somos bonitinhos, você é gatinho, faz miau, não, senhor. Não, senhor. Chegou até nós muitas coisas por causa da liderança da igreja. Tem gente que não gosta que é essa, mas essa é verdade, gente. Antes da bênção de Deus cair sobre os irmãos, a bênção de Deus passa no altar primeiro. Quantos entendem isso? Digam amém. Antes a bênção de Deus parte daqui para lá. Às vezes a gente fica assim: meu Deus, aquele irmão nosso cego, aquela irmã ruim, ou crente ruim, Deus está fazendo tudo com ele. É porque tem um líder orando, irmãos. A gente fica assim: meu Deus, mas Jesus está fazendo tanta coisa na igreja, e o que está acontecendo? Porque sempre Deus levanta um líder. E o que aconteceu com Israel foi isso. Eles não pagaram preço por causa do seu erro, por causa da liderança de Moisés. E quando eu falo de liderança, eu estou falando do altar. Então, olha para quem está do seu lado e diga assim: fala assim, meu irmão ou minha irmã, fala assim: a bênção de Deus sobre a sua vida está sendo liberada do altar. Quantos recebem a bênção de Deus nessa noite? A bênção de Deus, irmãos, ela parte do altar. Do altar. Do altar. É do altar que a bênção parte. A bênção não vem pela janela, a bênção não vem do som, a bênção não vem da porta, a bênção não vem do instrumento. Não, Senhor, tudo aqui é para a glória de Deus, mas a bênção de Deus, ela parte do altar. Do altar. Aí o povo não morreu por causa da liderança de Moisés. Aí Deus falou assim: tá bom, Moisés, não mato eles. Só que tem uma coisa: não ando com vocês mais, tá? Fazer um negócio, vou mandar um anjo com vocês. Olha só uma coisa no capítulo 33 que nós lemos aqui, no versículo 5. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: povo obstinado és. Sabe o que é obstinado? Orgulhoso. Deus falou assim: Moisés, povinho orgulhoso esse teu aí, ó. Aí a Bíblia não fala, mas eu acho assim: Senhor, mas o povo orgulhoso aí é do Senhor. Não é meu, não. Obstinado, povo orgulhoso. Você quer? Grave isso que eu vou te falar aqui, tá? Você quer ver uma coisa aqui? Eu vou te falar uma coisa. O que te torna parecido com o diabo é o orgulho. O orgulho nos torna parecido com o diabo. Pastor, está repreendido no nome de Jesus, mas é. Você nunca vai ler, se você achar isso, você me mostra. Mas você nunca você lê na Bíblia Jesus falando: eu sou orgulhoso.
Eu sou orgulhoso. Jesus falou assim, ó, aprendei de mim, que sou, e o quê? Oxi. Você vê, Jesus, aprendei de mim que sou manso e humilde. E Deus falando para Israel, povo orgulhoso. Não vou no meio deles porque eles são orgulhosos demais, Moisés. Se eu for, eu vou matar isso tudo. Moisés falou assim, não, senhor. Eu vou mandar um anjo diante de vocês, Moisés. Eles falam o que ele falou? Moisés falou para Deus? Falou assim, Senhor, se não for para o Senhor ir, a gente não sai também. Aleluia. Mas eu vou mandar um anjo, vocês não vão sozinhos. Vai um anjo com vocês. Moisés falou assim, anjo não. Que é o Senhor. Moisés, mas fica tranquilo, vai um anjo, vocês não vão ficar desamparados, o anjo vai estar com vocês. Moisés falou assim, Senhor, a gente não quer anjo, a gente quer o Senhor com a gente. Glória a Deus. Era Israel falando assim, nós não queremos uma criatura feita pelo Senhor. Nós não queremos criatura. Nós queremos o Criador. É totalmente diferente. Ter o Criador com a gente é uma coisa, uma criatura é outra coisa. Aqui é outra verdade que eu preciso falar. Graças a Deus aqui no Cantão não tem isso. Mas eu vejo tanto lugar. Eu vou agora que eu não estou indo muito, mas eu já fui em tantos lugares. Lá em Piraí tem muito isso. Você chega no culto, a irmã vem aqui feliz, o irmão chega aqui alegre e fala, irmãos, graças a Deus Jesus está aqui. É uma coisa muito normal a gente ouvir isso. Se tornou tão normal que a gente presta mais atenção na abelha ou no mosquito que passou, no que ouvir que Jesus está no culto. Agora, se chegar um irmão aqui, acabou de entrar. Entrou quem, irmão? O anjo. Falta pouco a gente sair no tapa aqui de tanto poder que a gente sente. Ai, meu Deus do céu, chegou, ele chegou. A irmã acabou de falar que viu ele aqui. O anjo se tornou a prioridade no culto. Jesus não. Jesus está aqui. Está mais ou menos silencinho. Mas se eu falar que tem chave descendo, se eu falar que tem bandeja, se eu falar que tem taça, se eu falar que tem chave, se eu falar que tem casa chegando, se eu falar que tem carro, se eu falar que o anjo já está com a espada passando já nos seus inimigos, meu Deus do céu, falta pouco a gente sair quebrando tudo aqui dentro. É uma alegria que toma conta na igreja. Eu vou te falar uma coisa, irmão. Se o anjo descer aqui ou não, glorifica a Deus, porque o necessário já está. Ah, pastor, o senhor está falando demais, irmão. O que resolve o problema no culto não é o bom pregador, não é o bom teólogo, não é o bom pastor, não é o bom cantor, não é o bom culto, é a presença de Jesus na igreja. Se eu não pregasse aqui, se fosse aquela criança que veio aqui, irmão, o culto do céu está acontecendo, o culto verdadeiro, o culto está acontecendo, porque não, quem faz a diferença é a presença de Deus na igreja. É a presença de Deus na igreja. Ah, não, mas se não for, o canela de fogo, irmão, irmão perguntou uma vez, muito tempo perguntou assim, pastor, o senhor é canela? Não, eu falei, irmão, eu sou o corpo todo, ou então não sou nada. Só canela não sou não, eu sou o corpo inteiro de fogo, se for o caso. Porque o que resolve no culto, irmãos, é a presença de Deus. Israel falou assim, Senhor, a gente não quer anjo, porque anjo não vai ser o que eu precisar, mas se o Senhor estiver com a gente tem aquilo que a gente precisa.
Ó, irmãos, aqui hoje, o pregador aqui, né? Ele não é muita boa coisa não, tá? Baixinho, já está ficando calvo. Aqui talvez você não está vendo aquele que você está aqui queria ver. Você talvez não está encontrando, não encontrou quem você queria encontrar. Talvez você não está ouvindo aquilo que você queria ouvir. Mas eu vou te dar uma garantia de uma coisa: eu não faço nada, Rafael não faz nada, mas a presença de Jesus, oh glória, ela faz a diferença. Levante a tua mão para o céu para glorificar Jesus. Levante a tua mão para o céu para glorificar Deus. Se você não viu anjo aqui, irmão, já pode glorificar Deus, porque Jesus está. É Ele quem está. E eu vou falar uma notícia para vocês aqui nesta noite. Vou falar uma coisa para vocês nessa noite. Deus não me mostrou anjo. Para mim não, se mostrou para alguém aí, mano, pode contar que Jesus te mostrou, porque anjo aparece na igreja. Eu falei domingo, agora eu falei na sede, que o salmista diz que ele faz dos seus anjos ventos, o dos seus ministros labareda de fogo. Deus tem os seus mensageiros. Mas eu vou te falar uma coisa: se um anjo não aparecer aqui, irmãos, louvado seja Deus. Se não tiver uma profecia forte, louvado seja Deus, porque a profecia já está sendo aqui liberada para a igreja. Mas se não acontecer nada, eu glorifico a Deus, porque o dono da igreja está presente. Ele está presente. Pastor, eu até agora não senti nada, por isso que até agora eu não dei glória a Deus. E quem disse que para glorificar a Deus você tem que sentir? É dando glória que sente a presença de Deus. Eu não abri minha boca porque eu não senti nada nesse pregador, eu não senti nada na irmã que cantou, eu não senti nada no irmão que está dirigindo. Dá glória a Deus para sentir. Não é sentindo que se dá, é dando que se sente a presença de Deus. Eu tive um pastor, eu era criança lá em Piraí, e falaram assim para ele: Pastor Valdenor, a gente vai dar glória. Como é que dá glória a Deus? Eu não estou no espírito. Ele falava assim: dá na carne. Pastor, eu não estou no espírito. Você não está no espírito não, dá na carne mesmo, irmão. Dá na carne que tu entra no espírito daqui a pouco. Dá na carne que você recebe. Dá na carne que uma hora o Espírito te visita onde você está. Terra lamacante cova na baçúbia. O que me traz a este lugar, irmãos, embora Rafael é meu amigo, embora tenha os irmãos que nós somos irmãos em Cristo, mas o que me traz a esse lugar é a certeza que Jesus vai estar presente. Pastor, eu vim aqui nessa noite para receber vitória. Qual é o segredo? Abre a boca e dá glória a Deus, irmãos. Pastor, qual é o segredo para receber vitória? Eu aprendi, irmão. Eu cresci na Assembleia, nasci na Assembleia de Deus, cresci na Assembleia de Deus em Piraí, estou lá até hoje. E uma coisa que eu sempre aprendi, que no culto o segredo para se receber vitória é abrir na boca para dar glória a Deus, irmãos. É abrir na boca para dar glória a Deus. Esse é o segredo. Deus falou assim: Moisés, vou destruir eles. Mas não destrói não, o povo é do Senhor. O povo meu não. É seu, Moisés, não, é do Senhor. Não vou no meio deles, vou mandar um anjo. Moisés falou assim: não, Senhor. Se o Senhor não for, olha o que a Bíblia diz, capítulo 33, versículo de número 15. Se a tua presença não for conosco, só não nos faça subir daqui não. Se a presença do Senhor não for,
a gente não dá um passo para frente. A gente quer o Senhor no meio da gente. Ô irmãos, Salmo 51 diz que Deus não rejeita coração quebrantado. Você em oração, você falar: Senhor, eu abro mão de tudo, mas de tudo, mas eu não abro mão da tua presença comigo. Irmãos, isso é provocar o céu, irmãos, isso é provocar Deus, isso é atrair a presença de Deus para dentro de nós. Se o Senhor não estiver, a gente não vai, a gente não sai daqui. A gente não quer um anjo, não. Se um anjo quiser acompanhar o Senhor, uma coisa, mas agora o Senhor a gente quer no meio da gente. Gente, a gente quer. Ó, irmãos, aqui tem tanta gente importante, tanta gente chique, tem tanta gente aqui entre nós nessa noite. Mas eu vou te falar uma coisa: o importante aqui é Jesus. Ele está presente. Pastor, até agora eu não entendi nada que o senhor falou. Eu vou te falar uma coisa, e é básico: é que Jesus está aqui, irmão. Jesus está aqui. E eu vou te falar uma coisa: se Ele quiser esta noite, Ele pode expelir o mal que está no seu corpo. Eu estou falando isso aqui agora coberto pelo sangue de Jesus, tá? Porque Deus está falando comigo aqui. A presença de Deus no culto traz milagres para dentro da igreja. O que Deus quer ser é lembrado no meio da igreja. Ele bianachando brefargiamancho brecia. Benebre furque plahadacia nombre gaios. Chomanto prergia nabrastergia mancho probia. De mancho menergia. A presença de Deus na igreja. E Ele nesta noite está mandando eu dizer desta forma: todos que estão aqui esta noite não voltarão para a casa da forma que estão, que vieram. Sabe por quê? Porque a presença de Deus traz consigo surpresa para a sua casa, surpresa para a sua família, resposta para a sua alma esta noite. Ei, biochorgamantu ergamasharia. Kergamancho prinacia mando binequiarabia. Ele está nesta noite dizendo pela sua palavra. Olha o que a presença de Deus traz. O versículo 14 está dizendo: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Enjobre fargias turgia deprecia. A presença de Deus vai trazer paz para a sua vida. A presença de Deus vai trazer paz para a sua alma. E eu estou nesta noite debaixo do sangue de Jesus para te dizer nesta hora: a presença de Deus neste culto trazendo paz para aquela casa esta noite. Paz para a tua casa. Haverá descanso por causa da presença de Deus.
Vou fazer uma pergunta aqui, irmãos, que eu acho que eu nem precisava fazer, mas eu vou te fazer uma pergunta. Você sente a presença de Deus aí? Você sente? Você sente? Os irmãos lá atrás sentem, jovens que estão aqui, vocês sentem, os músicos que estão aqui, vocês sentem, os obreiros que estão aqui, você sente a presença de Deus? Você sente a presença de Deus? Você sente, reverencia a presença dEle nesta noite? Minha presença vai contigo para te fazer descansar. Eita Deus. Isso aqui é a presença de Deus que faz. Pastor, eu estou sentindo uma queimação no meu coração aqui, meu coração está ardendo. Sabe o que é isso aí, irmão? Presença de Deus. Pastor, eu estou sentindo um calor, eu estou sentindo um fervor dentro de mim. O que é isso? Eu estou infartando, tá não, irmão. Isso aí é a presença de Deus que está trazendo para dentro de você agora. E Ele está aqui entre nós. Irmã e irmão que está aqui, guarde esta palavra. Lembre-se disso. Eu parei aqui, irmãos, porque eu estou sentindo Deus andando aqui dentro agora. Estou sentindo Deus andando aqui no meio das irmãs, aqui, ó, à minha direita. Deus está tocando na saúde de uma irmã aqui agora. Deus está tocando na saúde de uma irmã aqui agora. Está tocando na saúde de uma irmã aqui agora. Em nome de Jesus, pela presença de Deus, receba agora milagre na sua vida. A presença de Deus, ela traz consigo aquilo que você precisa. Isso, irmão na igreja, na presença de Deus, chora, fala em línguas estranhas, igual lá atrás. Presença de Deus, presença de Deus, Rafael, é o que resolve. Oh, meu Deus do céu. Jovens que estão aqui desejam tudo na vida de vocês, mas não abra mão da presença de Deus na vida. Músicos queiram
tudo, queiram ser profissionais, queiram tudo, mas nunca deixem a presença de Deus. Oh, de bachalamanto de cor. Sabe por quê? Porque Ele é o que você precisar que Ele seja para você. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que as águas rugem e se perturbem. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Levante a tua mão para o céu para receber. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Fica de pé, por favor. Glória a Deus. Valorize a presença de Deus. Tá, irmã? Irmã que passou um lenço ali no olho agora, irmã. O que resolve é a presença de Deus dentro da casa. Lá dentro da sua casa lá, vai resolver lá, é a presença de Deus. É a palavra que Jesus está mandando te falar dessa forma. O que vai resolver lá, o embaraço. Embaraço. É a presença de Deus. E Deus está mandando falar para a irmã dessa forma. Eu vou colocar tudo no seu devido lugar lá dentro. Não te conheço, não sei de onde tu vem, se você congrega aqui, não sei teu nome, mas Deus está mandando dizer: a minha presença vai reorganizar a casa. A presença de Deus vai reorganizar a sua casa. E eu vou falar uma coisa aqui para os irmãos, e os irmãos vão testificar isso depois. A presença de Deus aqui esta noite está provocando um reboliço aqui nesse bairro esta noite. Pastor, sou ousado para falar nisso? Sou ousado para falar isso aqui. Presença de Deus, Rafael, está fazendo um reboliço aqui no bairro Cantão hoje. Há livramento de Deus chegando para alguém nesta noite. Baixando, que abre a faga, massa. Presença de Deus está levando livramento para alguém agora. Agora. Porque Deus é Deus de perto e Deus de longe. Escute isso aqui que eu vou te falar. Nessa minha última escala que eu fiz agora, eu estava em Mendes, eu estava
Tinha mais ou menos um ano e pouco que eu estava na igreja. Eu sempre fui mais esquentado, tá, irmão? Rômulo, eu sou esquentado. E um dia eu estava orando, eu triste porque via a igreja vazia, início de trabalho, eu fiquei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Embora quando eu fui, irmãos, Deus falou comigo através de um irmão, falou assim, presbítero Rômulo, na época era presbítero, falou assim, presbítero Rômulo, eu vi o irmão sentado num barco. O irmão estava sentado com uma varinha, parado. E um grupo do outro lado mandou assim, Rômulo, sai daí porque aí não dá nada. E você bateu o pé e falou assim, não, eu vou ficar porque vai vir peixe. E de repente começou a vir peixe. Ele disse assim, você vai ser mandado para um lugar que ninguém quer ir. Mas Deus naquele lugar vai te honrar. E eu fiquei com aquela mensagem na minha cabeça. Quando eu fui enviado para mim, eu falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Passou uns dias depois, foi chegando um, chegando outro. E eu fiquei assim, meu Deus. Acho que é a coisa da cabeça. E Deus, Rafael, falou assim comigo assim, meu servo, se teu avô fosse vivo, o que ele faria numa situação dessa? Eu falei assim, ele ia orar. Aí Deus falou comigo assim, então faça o mesmo. Vai orar. E eu comecei a orar. E um dia Deus falou comigo assim, eu vou sacudir algumas famílias aqui nessa cidade. E eu fiquei com aquilo na minha mente. Um dia eu estava na igreja num domingo. De repente, quando foi às 8 horas, Deus me despertou para colocar a igreja para orar. No pleno domingo. Falei assim, irmãos, Deus falou comigo que nós vamos orar. Levantar um clamor aqui agora. Porque o espírito da morte está cirandando aqui. Comecei a orar. Oramos. Terminei a oração. A igreja sentou. Continuamos o culto, pregação. Terminou o culto, todo mundo foi embora. Eu fiquei. Quando eu estou saindo do portão da lateral da igreja, cheguei do lado de fora, um rapaz com uma criança, mais ou menos 4, 5 anos. Ele vinha caminhando. E ele chegou na porta da igreja, no portão, perguntou com o irmão que estava lá fora, o pastor está aí? Aí eu estava saindo e ele falou, é esse aqui. Eu falei, pois não. Ele falou assim, pastor, eu preciso falar com o senhor, eu preciso de uma oração. E ele chorando, o filho chorando, e pastor, eu estou desesperado. Eu falei, o que foi, moço? Eu trouxe ele para dentro, eu falei, o que foi? Eu fiquei na calçada com ele, eu falei assim, pastor, sexta-feira, a minha esposa tirou a vida dela. Ela se suicidou. E eu fiquei com essa criança aqui. Eu estou tão desesperado. Me bateu um terror dentro de casa. O meu filho chora. Eu estou chorando. Eu não estou suportando. E quando foi exatamente 3 minutos para as 8, me veio um desejo de colocar fogo na casa com meu filho e eu dentro dela. E exatamente na hora que eu tive esse desejo de colocar fogo na minha casa, comigo dentro, e o meu filho, eu ouvi uma voz longe gritando, Jesus, repreende o espírito da morte. Ele dizia, Rafael, que aquela voz vinha, mas aquilo depois entrou dentro da casa dele, como se tivesse um som, uma corneta. Ele dizia que aquele desejo, do nada, era como se um balde de água gelada tivesse apagado o fogo dentro da casa dele. Ele falou que deu um medo dele ficar dentro de casa, que o desejo de se matar saiu na hora. E ele dizia que a voz falava assim, desça, porque há um servo meu para impor as mãos sobre você. Ele me encontrou na porta da igreja, e eu na calçada repreendi o demônio da morte. Rafael, eu estou te falando isso aqui debaixo do sangue de Jesus. Há uma força demoníaca aqui no bairro Cantão. Há uma força demoníaca que opera nesse bairro.
E Deus falou comigo aqui esta noite, que a presença de Deus aqui nesse lugar, se a igreja manter todos os dados de criminalidade, drogas, será aniquilado pelo poder da oração da igreja. Eu disse para a congregação que eu dirigi, o que resolve o problema na igreja não é rosa ungida, não tem nada a ver com aqueles que fazem. Água consagrada, não tem nada a ver com quem faz. É isso aqui. Eu quero orar por você nesta noite. Eu não vou pedir para você vir à frente, mas eu quero orar com a igreja, porque a presença de Deus está aqui para transformar as vidas que necessitam. Eu não sei se aqui nesta noite existe alguém que ainda não aceitou a Jesus, ou quem sabe está afastado dos caminhos do Senhor, e nesta noite deseja receber Jesus no seu coração. Jesus quer trazer paz à sua alma. Todos aqui são crentes, os que são salvos, levante a sua mão, por favor. Os que já são salvos, né? Todos são. Mas quem sabe Deus abriu o ouvido de alguém dentro de casa agora também, porque a presença de Deus, ela trabalha longe. Mas eu quero orar com a igreja, e a sua oração, irmãos, o que eu quero te pedir é essa: Senhor, não afaste a tua presença de nós. Feche seus olhos e eu já termino. Bendito Deus e Pai, irmão do teclado, me ajuda aí. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, pela tua infinita bondade, pela tua misericórdia, pois a tua presença, Senhor, em nós, ela traz paz à nossa alma. Tua presença na igreja traz alegria. E nós, como igreja, estamos aqui, Senhor, para bendizer o teu nome, pela tua presença em nós, Senhor. Ó Pai Santo, em nome de Jesus, continua sustentando a cada um de nós. Nos dê tua graça, Senhor. Ajuda-nos a manter a tua presença na nossa vida, pois é a tua presença que resolve, tua presença que traz paz na alma. Por isso, ó Deus, põe a tua mão agora onde nós não conseguimos colocar, Senhor. Visita, meu Deus, a família de cada um que aqui está. Trabalha no particular, no íntimo de cada vida aqui nesta noite. Eu não sei, ó Deus, como essa pessoa entrou aqui, mas o Senhor, ó Deus, pela presença do Senhor na vida, em nosso meio esta noite, traz solução para o problema, traz alegria para esta alma, Senhor. Ó Deus, fortalece os teus filhos, fortalece a tua igreja, dá, Senhor, da tua bênção esta noite, ó Pai Santo. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, ó Deus, pela presença do Senhor nesse lugar, ó Deus, trabalha de uma forma especial aqui no bairro Cantão, trazendo salvação às almas, libertação, ó Deus, pelo poder do nome de Jesus. Aonde houver uma pessoa agora que está me ouvindo, Senhor, pela presença do Senhor, trabalha nesta família, abençoa a vizinhança desta igreja, abençoe a cada um que aqui está, ó Deus Santo. É o que nós pedimos ao Senhor, ó Pai, e por tudo te agradecemos, no bendito nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a igreja, que os irmãos orem por nós, orem pela minha família. Minha esposa e meus filhos não vieram, eu estou com meu filho mais novo gripado, mas ore por nós, ore pela igreja em Piraí, onde nós estamos ali cooperando. O dia que os irmãos desejarem, irmãos, visitar a igreja de Piraí está de portas abertas. Ah, pastor, não sei onde é a igreja de Piraí. Chegou em frente ao CIEP, aquele prédio grande que está sendo construído lá.
Os irmãos vão ser muito bem recebidos. E eu tenho certeza que vocês também vão sair dali alimentados, não é por causa da beleza do templo, né, nosso templo novo, mas vocês vão sair dali alimentados pela presença de Deus ali naquele lugar. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Amém.